No processo de fermentação. O leite, ele fermenta. Quem está fermentando? Bactérias que estão ali, bactérias do bem, certo? Que vão transformar aquele leite em um iogurte. Então, é uma coisa boa, ok? Uma outra importância que as bactérias têm para o nosso corpo é a regulação do nosso corpo. Tá vendo o desenho aqui que eu coloquei para vocês do intestino, que tá tranquilão? Por que ele tá tranquilão assim? Porque ele tá saudável, porque ele tá funcionando bem. O intestino tem um monte de bactéria, claro, né, gente? Se a gente lembra que no intestino tem fezes, ele vai ter um monte de bactéria. E ele tem bactérias do bem e bactérias do mal. Como que a gente faz para selecionar, para aumentar a quantidade de bactérias do bem? A gente tem que prestar mais atenção na nossa alimentação. Beber bastante água, comer alimentos saudáveis, frutas, verduras, sementes, né? Essa alimentação, ela vai aumentar a população de bactérias do bem. As bactérias do bem, elas regulam as funções do nosso intestino. Então, a gente consegue ir no banheiro todos os dias, a gente consegue absorver melhor os nutrientes, certo? Por outro lado, comer porcaria, comer besteira, refrigerante, chips, comida industrializada, muito doce, muito açúcar, o que esses alimentos vão fazer? Infelizmente, eles vão selecionar bactérias do mal, certo? Ai, meu Deus do céu, então eu não posso comer porcaria nunca mais na minha vida. Eu acho que tudo depende do equilíbrio, né? A gente não pode comer porcaria todos os dias, isso realmente é muito prejudicial. Talvez para criança, né? A maioria aí dessa galerinha que tá me assistindo não tá ainda percebendo os prejuízos que essa alimentação ruim já está causando para o corpo. Mas, se vocês continuarem comendo besteira, quando vocês chegarem na minha idade, aí a situação vai ficar mais complicada, certo? Então eu digo que a gente tem que manter uma alimentação mais saudável durante a semana e aí de vez em quando a gente come, né, um chipzinho, toma um refrigerantezinho, assim a gente consegue manter o equilíbrio. Uma outra importância das bactérias, pessoal, é uma importância ambiental, né? As bactérias, elas estão ali relacionadas à ciclagem dos nutrientes. Então, quando qualquer ser vivo morre, ele vira um pacote de nutriente. Quem é que vai pegar esse ser vivo e devolver para o solo esses nutrientes? Bactérias, nesse caso são as bactérias decompositoras. Lembra? Morreu, sei lá, um rato, né? Logo que ele morre, ele incha, fica fedorento. O tempo vai passando, ele vai diminuindo, vai ficando mole. Daqui a pouco a gente olha, a carne sumiu, daqui a pouco não, né? Demora um pouquinho. Vai ficar só o esqueleto. O que está acontecendo? Ele está desaparecendo? É mágica? O que é isso? São decompositores, não é só bactéria que decompõe, mas ela está ali, né, transformando aquela estrutura morta, aquele ser vivo morto, em nutriente, certo? E esse nutriente, quando volta para o solo, as plantas vão pegar esse nutriente, utilizar de novo, e de novo esses nutrientes vão entrar na cadeia alimentar. Olha que legal, né? A natureza sempre reciclando. Eu acho que a gente tem que olhar mais para a natureza e aprender um pouco mais com ela. Bom, célula eucarionte. Célula eucarionte tem carioteca, né? A carioteca foi representada aqui, ó, essa região em roxinho é o núcleo. A carioteca seria a membrana ao redor desse núcleo, tá vendo? Que forma o núcleo, na verdade, é a carioteca. Ao contrário das células procariontes, aqui a gente tem organela membranosa. Vou falar para vocês o nome dessas organelas e a função rapidinho. Quando a gente compara a célula eucarionte com a célula procarionte, a célula eucarionte é maior, é mais complexa, e a gente percebe aqui, ó, que existem dois tipos de células eucariontes. Existe a célula eucarionte animal e existe a célula eucarionte vegetal, certo?
célula eucarionte animal não faz fotossíntese. Desculpa, não é corona não, hein? E célula eucarionte vegetal faz fotossíntese. Aí a gente vai descobrir por que que uma faz e a outra não faz. A minha célula, por exemplo, ela é uma célula animal. Por que que eu não consigo fazer fotossíntese? Não, deve existir alguma coisa que faz fotossíntese lá dentro da célula vegetal. Então vamos lá. Começando com a célula eucarionte animal. Dá uma olhadinha aí na imagem enquanto eu bebo minha água. Todas essas estruturas dentro do citoplasma, ó, são as organelas, tá vendo aqui? Olha que bonitinho. Aqui nós temos a mitocôndria, vou apontar com o dedo, tá? Aqui nós temos a mitocôndria, aqui nós temos o retículo endoplasmático, aqui nós temos o ribossomo, o lisossomo, o aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Tudo é a mesma coisa, tá? É só sinônimo. Agora vamos dar uma olhadinha na função de cada coisa. Ó, lembrando que aqui tudo no meio da célula é o citoplasma, aqui o núcleo, certo? E do lado de fora a membrana plasmática. Vou falar para vocês da mitocôndria, do ribossomo, do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Eu acho que para o 6º ano essas já são suficientes. Mitocôndria, imagem real e um esquema aqui simplificado. A mitocôndria, ela é como se fosse uma pilha. Qual é a função da pilha? Fornecer energia. A célula, para ela trabalhar, ela precisa de energia. A mitocôndria fornece energia para as nossas células. O processo que ela faz isso se chama respiração celular, certo? Será que tem alguma coisa a ver com a nossa respiração normal? Tem sim, porque para ela conseguir o oxigênio, a gente tem que pegar esse oxigênio pelos nossos pulmões, ok? Mas a função da mitocôndria, então, é a respiração celular e dessa forma ela fornece energia para a célula. O ribossomo ele é importante na produção de proteínas. Aqui a gente está vendo várias bolinhas, tá vendo? Cada bolinha dessa é um ribossomo. Dentro da célula, eles podem se associar, formar um que a gente chama de peroxissomo, que são vários ribossomos enfileirados, ok? O que o ribossomo faz? Ele pega a receita, ele pega o que o material genético pediu para ele, aí ele vai lá e vai ler, como se fosse um cozinheiro, sabe? Ele olha a receita, 2 ovos, o ribossomo virou um cozinheiro, hein? Ele vai fazer um bolo. Eu preciso de 2 ovos. Leu a receita, o que ele vai fazer? Buscar os 2 ovos. Abriu lá a geladeira, pegou os 2 ovos. Eu preciso de 2 xícaras de trigo, certo? À medida que ele vai lendo essa receita, ele vai pegando os ingredientes e produzindo o seu bolo. Só que nesse caso aqui são as proteínas e a receita que ele lê é o material genético. Retículo endoplasmático. Existem 2 tipos, mas pra gente só retículo endoplasmático tá bom. Olha que bacana, gente, a imagem do retículo endoplasmático aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou disponibilizar esse material para os meus alunos, ok? Para quem está assistindo aí, se quiser também, só deixar um comentário que eu posso disponibilizar sem problema nenhum. Nessa imagem, nós temos o retículo endoplasmático e cada pontinho desse pequenininho é um ribossomo. Qual é a função do ribossomo? Produzir proteína. Se o ribossomo está grudado no retículo endoplasmático, ele também está relacionado à produção de proteína. De forma simples, é mais ou menos assim. O ribossomo começa a produzir a proteína, mas ele só consegue deixar a proteína bonita, a proteína mais acabada, lá no retículo endoplasmático. Tá terminando, hein? Calma aí. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi é uma estrutura que vai embalar, empacotar substâncias que são produzidas dentro da célula e precisam ser eliminadas para a célula. Exemplo, a lágrima.
quando a gente chora, a gente está produzindo lágrima. Essa lágrima, ela foi produzida dentro da célula, precisou sair, certo? Quem é que está eliminando essa substância? O complexo de Golgi. Então, ele vai embalar e jogar para fora, ok? Jogar para fora é ótimo. A professora de português ouvir isso, ela vai me bater. Bom, chegamos na célula eucarionte vegetal. A célula eucarionte vegetal, ela possui as mesmas organelas da célula eucarionte animal. Além dessas organelas, o que ela tem de especial? O que ela tem que eu não tenho? O que uma árvore tem que eu não tenho? Vacúolo. O vacúolo é uma região onde fica armazenado a água. Lembrando que a água é importante para a planta fazer fotossíntese, entre outras coisas, é claro. A água tem muita importância, mas para a planta a água também é importante para fazer fotossíntese. Se ela é importante desse jeito, ela tem que ficar guardadinha, ela tem que ficar armazenada. Ela fica armazenada nessa espécie de bolsa que a gente chama de vacúolo. E nas plantas, na célula vegetal, o vacúolo ocupa a maior parte da célula, tá vendo? Ó? Esse aqui, inclusive, tem 2 vacúolos, ok? Outra organela que é específica da célula vegetal, célula eucarionte vegetal, cloroplasto. Lembra que eu falei assim, que eu perguntei, poxa, por que a planta faz fotossíntese e eu não consigo fazer? Porque a célula da planta tem cloroplasto e as minhas células não têm. O que o cloroplasto faz? O cloroplasto, ele consegue pegar a energia do sol e transformar em uma molécula chamada glicose, que a gente também pode chamar de açúcar. Essa molécula é cheia de energia e todos os organismos precisam dessa molécula para conseguir energia, ok? Inclusive a mitocôndria, lembra da mitocôndria? Que é responsável pela respiração celular, ela precisa da glicose para ela conseguir liberar essa energia para as nossas células. Então tá aqui o cloroplasto, encontrado apenas em células eucariontes vegetais, imagem real do cloroplasto. Parede celular é uma outra estrutura presente na célula vegetal que não tem na maioria das células animais. O cloroplasto, ó, a parede celular na célula vegetal, ela é feita de celulose e nessa imagem a gente consegue perceber essas estruturas mais escuras aqui, ó. Isso aqui é um corte de epiderme da cebola, a pele da cebola, certo? Isso aqui é um corte real. Aonde a gente consegue ver essas divisões são a parede celular, é a parede celular dessa célula. A gente não consegue ver a membrana plasmática porque ela é muito fininha. Tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas é onde fica o material genético. Como é que é o nome dessas bolinhas? Núcleo. Aqui eu deixei um esqueminha muito legal. Cada organela ela tá dizendo a sua função, certo? Para não ficar lendo e ficar, né, muito embolado, eu vou disponibilizar para vocês. Aí eu vou pedir para vocês lerem e tirar suas conclusões. Bacana, não deixa de ler não, que é muito bacaninha. Bom, essa aula termina aqui. Tô preparando uma outra aula logo depois dessa, vou postar as 2 juntas sobre tecido. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até mais. Tchau!